Quero ministrar uma mensagem hoje, eu não quero nem pregar. Eu gostaria muito de ensinar hoje. Queria te ensinar uma coisa muito importante. O tema da minha mensagem hoje é saia das sombras. Vou falar novamente. Saia das sombras. Não dá para viver na sombra de ninguém e de nada. De ninguém e de nada. Nós precisamos ter e viver, sabe, na luz. Mas eu quero ler com você um texto que está em Êxodo. Esse mês ainda nós estamos falando do lugar perfeito de Deus, ou o lugar que nós deveríamos estar, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Então eu quero ler com você Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22, a Bíblia diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Só até aí. Sabe, irmãos, quando nós lemos esses versículos, talvez você não conheça a história bíblica, mas a história bíblica diz que Deus tira o povo do Egito para levá-los a uma terra chamada Terra de Canaã. Só que entre o Egito e a terra de Canaã, existe um lugar chamado deserto. E alguns de nós sabemos que no deserto, durante o dia, é um calor escaldante. À noite, é um frio aterrorizante. Então, a coluna de fogo e a coluna de nuvem no deserto são apresentados na Bíblia como símbolos ou como sombras da presença protetora e orientadora de Deus em favor do seu povo. A coluna de nuvem, é lógico, cobria o povo durante o dia para que o sol escaldante de 50 graus, eu já tive no deserto lá em Israel, quando nós fomos ver as colunas, aliás, as pirâmides do Egito, e confesso para você que eu fui de Cuiabá ao Egito, e nem quis descer do ônibus, de tanto calor que era. Então, durante o dia é um sol escaldante, mas a coluna de nuvem estava lá para proteger aquele povo. E a de fogo, à noite, não só iluminava o caminho do povo, mas também os aquecia. Para quê? Para que eles não morressem de frio. Para que não morressem de frio. Só que tem uma coisa muito interessante nesse versículo. A Bíblia diz que a coluna de fogo e a coluna de nuvem jamais se apartou de diante do povo. Ou seja, pelos 40 anos que eles andaram no deserto, nunca houve um dia que a nuvem ou a coluna não estava lá. O povo tinha uma certeza. Qual, pastor? A certeza deles é de que aquilo sempre estaria diante deles. Aquela coluna de nuvem sempre estaria ali para os proteger do sol. A coluna de fogo sempre estaria ali para os proteger do frio e iluminar o caminho. Sabe, querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está sentindo ou passando nesses dias. Mas eu quero dizer algo para você muito importante. Uma coisa é certa: Deus jamais deixará de estar ao teu lado. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando. Talvez você deve ter se trancado num quarto, como um dia, há muitos anos atrás, eu me tranquei e disse: Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo tudo isso? E naquela madrugada eu ouvi uma voz dizendo: claro que eu estou. Deus sempre vê.
Deus sempre vê. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Sabe, querido, eu estou aqui para dizer algo para você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua casa, dos seus filhos. Deus não se esqueceu das suas lágrimas, das suas orações. E eu quero liberar uma palavra profética dizendo que nesses dias Deus há de trabalhar em teu favor. Deus há de trabalhar em favor da tua casa, dos teus filhos, sabe, da tua empresa, dos teus funcionários. Eu não sei o que você está colocando diante do Senhor, mas eu tenho certeza, Deus fará grandes coisas na sua vida. Grandes coisas. Pastor, e o que era a coluna de fogo e a coluna de nuvem? Era uma teofania. Na teologia, teofania é presença manifesta de Deus ou manifestação de Deus. Então era o próprio Deus que caminhava com aquele povo no deserto. Agora, o salmista vai dizer no Salmo 105, e também Neemias vai dizer, lá no capítulo 9, do versículo 12 ao 19, Neemias vai dizer junto com o salmista, e assim como Paulo disse, que as coisas que ficaram para trás eram sombras, as coisas que estão no Velho Testamento eram sombras. Sabe, a nuvem era uma sombra do que haveria de vir. A coluna de fogo era uma sombra do que haveria de vir. O tabernáculo construído por Moisés no deserto era uma sombra do que haveria de vir. E quando eu vou lá para 1 Coríntios, lá no Novo Testamento já, quando o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Coríntios, lá no capítulo de número 10, 1 Coríntios capítulo de número 10, no verso 1, Paulo diz assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados. Cadê o versículo aí, irmão? Para nós. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso número 1. Põe para nós aí. Aí. Vou ler novamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Então presta atenção, por onde eles andavam no deserto, uma pedra ia atrás deles. Tem gente reclamando da pedra no sapato. Quem sabe essa pedra é o próprio Deus andando e apertando o seu calo, para que talvez você chegue ao seu destino. Então a Bíblia diz que da pedra espiritual que o seguia, e a Bíblia diz que a pedra era Cristo. A pedra era quem? Então nós temos no deserto Deus se manifestando através da nuvem. Nós temos a nuvem a coluna de nuvem. Nós temos o Espírito Santo se manifestando em forma de fogo, iluminando e guiando o povo. E agora nós temos Cristo se manifestando através de uma pedra, trazendo o quê? Água para aquele povo bebesse. Olha o que a Bíblia diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, não, pelo que foram prostrados no deserto. Outra tradução diz que Deus os matou no deserto. Uma outra tradução diz que eles morreram no deserto, porque Deus não se agradou deles. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus ama, mas Ele também disciplina. E a Bíblia diz que Ele até mata, se for preciso. Tem alguém aí? E estas coisas foram-nos feitas em figura. Em figura. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Sabe, então, Paulo vai nos dizer que a pedra, que era Cristo, a coluna de
fogo que simboliza o Espírito Santo, a coluna de nuvem que simboliza Deus, dentro de um entendimento meu, sabe, era figura, era uma sombra, era algo que falava a respeito do que iria vir. Sabe, irmãos, o importante que você precisa entender nessa noite é que não existe mais coluna de fogo, não existe mais nuvem, não existe mais pedra que a gente bate e ela sai água. Por quê? Porque essas figuras, elas se transformaram em realidades. Essas figuras se transformaram em realidade. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. Está falando de Cristo, que Cristo era somente uma figura, mas agora Ele veio e cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir. E após a sua humilhação, a sua morte na cruz, a Bíblia diz que Ele subiu aos céus. Fala comigo, subiu aos céus. E aí a Bíblia diz que Ele manda o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não se manifesta mais numa nuvem, numa coluna, numa pedra. Ele não se manifesta mais, sabe por quê? Porque Ele mora. Ele não mais manifesta, Ele mora dentro de um tabernáculo espiritual. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, alegre o seu coração, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. E quer que eu vou dizer mais? Esse próprio Espírito Santo, Ele vai te proteger do calor, Ele vai te proteger do frio, Ele vai guiar os teus caminhos, Ele vai te conduzir em toda a verdade, Ele vai te confrontar quando necessário, Ele vai, te disciplinar quando necessário, Ele vai te presentear também quando é necessário. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite: você e o Espírito Santo são imbatíveis. Tudo que vocês arquitetarem juntos, vocês vão alcançar, vocês vão receber e vocês vão desfrutar. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, sem dúvida nenhuma, essa questão do Espírito Santo habitar em nós é uma realidade muito superior às sombras, muito superior. E ela nos foi dada pela graça. E quando ela nos foi dada pela graça, nós alcançamos o favor de Deus. E o que é o favor de Deus? É graça. O favor de Deus é graça. Sabe, você não merece, mas Deus vai te dar. Você não merecia, mas Deus te salvou. Mas sabe o que eu percebo na igreja? Eu percebo que tem pessoas que ainda preferem viver nas sombras do que desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, querido, eu quero te ensinar hoje 4 coisas importantes para que você não morra no deserto como aquele povo morreu. Eu quero te ensinar 4 coisas que você pode fazer para agradar a Deus e entrar na terra prometida e possuir aquilo que Deus tem para você. Você quer aprender? Sim ou não, irmãos? Primeira coisa, pare de ficar correndo atrás de nuvens e de colunas de fogo. O que significa isso, pastor? Pare de viver do passado. Tem gente que é assim, pastor, quando eu me converti, eu era uma bênção.
Pastor, quando me converti eu orava, eu expulsava demônios. Pastor, eu não perdia um culto. Eu lia a palavra, eu mastigava a palavra. O pastor dizia que tinha intercessão, eu ia. O pastor dizia que tinha vigília, eu ia. O pastor dizia que tinha culto de libertação, eu ia. Tinha que expulsar demônio, eu ia. Tem gente que está vivendo de sombras. Tem gente que está vivendo do passado que ele experimentou em Deus. Pastor, quando eu me converti, eu era assim, eu era assado. Sabe, pastor, que tempo bom, eu vivia o primeiro amor. Sabe, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que ainda está vivendo de experiências de 1910, 1930, 1940, de quando se converteu. Deixa eu dizer algo para você, a unção é nova, o vinho é novo, o tempo é outro. Deus quer te usar, é agora. Deus quer te usar, é hoje. Pastor, eu era uma bênção. E por que deixou de ser? Tem gente que as feridas que foram causadas na igreja os magoaram, os feriram. Tem muita gente que encostou o barco. Tem muita gente que está lavando as redes. Tem muita gente que vem para a igreja e diz: olha, pastor, não me pede para fazer nada, eu quero ser um crente de banco, eu quero ser um cristão de banco. Por quê? Não deixe as feridas te pararem, não deixe as machucaduras do deserto te parar, não deixe palavras malditas te parar, não deixe que as pessoas digam onde você deve ir e o que você deve fazer. Você é uma bênção, meu irmão, você é uma bênção, minha irmã. Deus te chamou para algo maior, Deus te chamou para uma unção maior, Deus te chamou para um tempo maior. Eu disse que não ia pregar, estou pregando já, né? Algo novo. Pastor, estou abatido, estou oprimido, sabe, tem gente que perdeu o prazer de ir ao culto. Tem gente que perdeu o prazer de ir ao culto. Perdeu o prazer do ministério, perdeu o prazer de evangelizar. Perdeu o prazer de falar de Jesus, perdeu o prazer de compartilhar o tanto que Deus é bom. Sabe, querido, pastor, eu já fui uma benção. Não, você é uma benção. Não viva de coisas que aconteceram no passado, não viva de coisas que já foram boas. Busque algo novo hoje. Busque um tempo novo hoje. Sabe qual foi o problema do povo de Israel no deserto? Sabe o que eles ficavam se lembrando? Eles ficavam se lembrando, sabe do quê? Das panelas de carne do Egito. Eles ficavam lembrando das cebolas do Egito. Eles ficaram lembrando de quando eles eram escravos no Egito. Sabe o que aconteceu? Deus não se agradou deles e os matou no deserto. A palavra de ordem para você nessa noite é: viva um tempo novo, viva uma unção nova, beba de um vinho novo. Deus tem algo maior para você. A segunda coisa que eu quero te ensinar nessa noite: o deserto é um tempo de processos, não de moradia. Tem alguém aí? O deserto é um tempo de processos, não de moradia. Pastor, como é isso? Deus usa o deserto para ensinar o povo. Deus usa o deserto para tratar o povo. Deus usa o deserto para moldar o povo, prepará-los para que eles tomassem posse da terra de Canaã. Processos, pastor, processos são as lutas que você passa no seu dia a dia. Processo, varão, homem, é aquela luta que você passa com a sua esposa. Deus vai te dar graça. É isso.
Processos são as lutas que a gente passa com os filhos. Processo é a luta que o marido passa com a esposa. Processo é a luta que a gente passa financeiramente. Isso são processos. É o emprego que você perde, é o amigo que vai embora, é as pessoas que se decepcionam, sabe? Isso é processo. Agora, sabe por que as pessoas gostam de morar no deserto? Por que as pessoas, elas, ainda que o processo seja doloroso, por incrível que pareça, tem gente que não gosta de sair dele. Como é que você está, meu irmão? Ah, pastor, está uma luta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, vamos sair dessa. Ah, pastor, tá bom assim, que tá bom. Tem gente que gosta de ficar, a pastora Keila, se ela está com dor de cabeça, ela levanta de manhã e ela fala assim, estou com uma dor de cabeça. Ela está assistindo lá. Aí eu chego na hora do almoço, ela fala assim, bem, estou com uma dor de cabeça. Aí eu saio, volto de tarde, amor, estou com uma dor de cabeça. Eu falo para ela assim, mas você gosta de dor de cabeça, né? Ela falou, por quê? Foi porque tem um monte de aspirina dentro, tem Novalgina, tem Cibalena. Tem Cibalena aí, tem um monte de coisa. Bebe! Então, tem gente que é assim, gosta de ficar curtindo a dor. Agora, por que gosta de ficar curtindo a dor? Porque no deserto, a nuvem está protegendo. Porque no deserto, o fogo está aquecendo. Porque no deserto, a água está brotando. Porque no deserto, o sapato cresce no pé. Porque no deserto, a roupa não envelhece. Não tem loja da Carmen Stephens, não tem loja da... Fala uma calça da Aramis, não tem, sabe, não tem bolsa, mas lá as coisas crescem. No deserto, sabe, eles não passavam dificuldade, queriam comer, caía pão do céu. Queria comer, caía carne do céu. Estava com sede, a água brotava. Tem gente, irmãos, tem gente que gosta de ficar no deserto, sabe por quê? Porque não precisa se esforçar. Diga comigo, não precisa se esforçar. Diga, Deus faz tudo. Quando você está passando pelo processo, deixa eu te ensinar algo aqui, presta atenção. Tem gente que diz assim, ó, pastor, eu vou morrer. Vai nada. Se você entrou num processo, é porque Deus está te preparando, e Ele não vai te matar, porque a Bíblia diz que Deus não permite sobre você algo que você não possa suportar. Então para com essa história de que Deus não me ama, eu vou morrer, pastor, olha agora não sei o que, vai nada, cria vergonha na cara, levanta, porque tem gente que gosta de ficar, irmãos, tem gente que gosta do comodismo. Eu já ensinei aqui no culto várias vezes como se mata um sapo. Se você pega o sapo e joga ele dentro da água fervendo, ele cai e pula para fora. Ele dá um jeito de sair porque está quente. Mas se você pegar o sapo, pôr na água fria, pôr num fogo baixo e ligar bem baixinho, a água vai aquecendo, aquecendo, ele vai se dando jeito, até ele morrer cozido. Sabe por quê? Porque ele se adapta, ele gosta, aquele negócio vai... Tem gente que é assim. Tem gente, irmãos, tem gente, aliás, a gente gosta tanto do comodismo, que antigamente os carros eram direção mecânica. Hoje você vai comprar um carro, você pergunta assim, tem direção hidráulica? Porque é só fazer assim com o dedo. Tem vidro elétrico? Alguém aqui já viu o carro a maçaneta? De maçaneta assim, ainda tem ainda hoje? Ainda não? Tem ainda? Na minha época, carro só tinha 2 portas. Ninguém queria carro 4 portas. Até alguém, eu acho, acredito, começar a reclamar que tinha que levantar o banco toda hora para o outro entrar para trás. Televisão. Nós já compramos televisão. O controle remoto, tem controle remoto? Tem. Porque a gente não quer levantar do sofá. E eu era louco para crescer, casar e ter um filho. Pergunta para quê? Você não quer saber, pergunta para quê? Para dizer assim, Maria Eduarda,
E ela dizer, já sei, só quer água, né? Porque a gente é acomodado, a gente, sabe, tudo que é para o nosso comodismo, nós queremos. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você. O deserto não é o teu lugar. Ainda que milagres estejam acontecendo, ainda que Deus esteja provendo, ainda que o sol esteja sendo, sabe, parado pela nuvem, o seu lugar não é no deserto. O seu lugar é na terra prometida. O seu lugar é desfrutando de algo novo. O seu lugar é desfrutando de coisas grandes. O teu lugar é desfrutando do melhor dessa terra. Não fique morando no deserto. Gente coitadista, nem se existe essa palavra, mas tudo que você fala é coitadismo. Gente que, tadinho. Não, Deus me abandonou, minha família me abandonou, nasci na família pobre. Para com isso. Terceira coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Essa aqui é forte. Fala comigo, é forte. Essa é forte. Essa Deus me deu assim, ó. O mesmo Deus que faz o milagre exige que você caminhe. O mesmo Deus que faz o milagre exige que você caminhe. Claro. A Bíblia diz que a coluna de nuvem e a coluna de fogo era também para fazer eles caminharem de dia e de noite. Tem alguém aí? Agora, sabe o que eu fico imaginando? Não sei se você sabe, mas eles tinham um tabernáculo no deserto. E todas as vezes que Moisés tocava a trombeta, os caras tinham que levantar, desmontar todo o tabernáculo, pôr nas costas e andar. Agora imagine, mais de 1 milhão de pessoas, fora mulheres e crianças andando no deserto. Quando Moisés parava, eles tinham que parar e montar toda a tenda. Os irmãos já acham ruim de chegar mais cedo no culto. Ixi, vou falar. Tem líder, tem supervisor, tem gente que já acha ruim ter que ficar até mais tarde um pouco. Agora imagine um povo que trabalhava no deserto 40 anos, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando. A trombeta tocou. Vamos desmontar novamente. Desmonta, 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 põe tudo nas costas e vai. Aí, porque 1 milhão de gente caminhando, não sei nem como que eles caminhavam. A Bíblia diz que Davi, depois que foi levar a arca, olha o que Davi fazia, presta atenção. Se eu estiver errado, depois você lê lá e me corrige. Mas que eu me lembre, a Bíblia diz que eles davam 12 passos e paravam e ofereciam sacrifício. Dava 12 passos, paravam, montavam o altar, oferecia sacrifício. Davam 12, eu não sei se é 12, tá gente, mas se não for 12 é 6. 7 passos, obrigado irmão, obrigado. 7 passos, paravam e ofereciam sacrifício. Agora imagine, 40 anos fazendo isso. Sabe irmãos, Deus exige que você faça alguma coisa. Deus exige que você não seja uma pessoa que fique sentado debaixo da nuvem, na sombra, esperando água gelada. Deus exige que você se levante e comece a caminhar. É Deus que exige, não é eu. Não é eu que fico pegando no seu pé, irmão, tem que trabalhar, irmão, tem que fazer isso, irmão, tem que fazer aquilo. O pastor pega no pé. Não é eu não, irmão. É Deus que exige, porque a Bíblia diz que se Ele não se agradar de você, Ele te mata. É o que está escrito. E o que está escrito não dá para negar. Sabe, irmãos, não era para ficar no calorzinho do fogo,
Está friozinho, né? Não vou no culto hoje não. Vamos estourar uma pipoca aí e vamos assistir o Olo. Já foi há muito tempo. Já assisti o Olo, já assisti a lição. Assistiu a lição? Essa é boa. Comecei uma ontem, As Três Irmãs. Top também. Pastor está viciado em dorama. Não era para ficar, sabe, assistindo dorama o dia inteiro, não. Sabe que hora que eu assisto dorama? Do 12:30 até mais ou menos 1h15, 1h20. Eu falo, Maria Eduarda, porque antes nesse período eu dava uma cochilada. Agora não estou cochilando mais. Eu acabo de almoçar o dorama. Aí minha Maria Eduarda, pai, já é 1h27. E eu levanto rapidão, vou para o escritório. Sabe, irmãos, não dá para ficar sentado. Fala para o seu irmão, não dá para ficar sentado. Ah não, pega no ombro dele, chacoalha e fala para ele assim, você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Fala para ele assim, ó, para de ser folgado. Tem algum gaúcho aqui? Tem algum gaúcho? Nenhum gaúcho aqui na igreja? Só um. Fala assim pro seu irmão, você está mais folgado do que bombacha de gaúcho. Agora, por que Deus queria que eles andassem de dia e de noite? Sabe, pastor, às vezes eu penso que Deus tem mais pressa de nos abençoar do que você mesmo. O maior interessado que você conquiste logo a sua bênção é Deus. O maior interessado que você prospere, que você tenha uma família abençoada, que a sua empresa prospere, que os seus negócios fluam. O maior interessado de que você se torne cabeça e não cauda, de que você seja o primeiro e não o último, é o próprio Deus. E eu quero profetizar. Deus não vai colocar um fogo em cima, Ele vai colocar um fogo nos seus pés. Não para que você ande, mas para que você corra nesses dias. Eu declaro e profetizo que você vai correr como a corça, você vai vencer, você vai romper e você vai chegar no lugar da promessa. Quarta e última coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Hoje está gostoso o culto. Vocês estão crentes hoje. Quarta coisa que eu quero te ensinar. Quem não entra em Canaã, morre no deserto. Quem não entra em Canaã, morre no deserto. Vai morrer. Vai morrer. Quem não faz nada, quem está no comodismo, sabe, quem fica só apontando, se eu fosse eu fazia, isso aqui podia ser melhor, isso aqui, mas está tão bom aqui, sabe, meu irmão, quem não entra, vai morrer. Vai morrer. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece a alma. Adoece a alma. Agora, sabe o que é interessante aqui? Quando o povo de Israel chegou no deserto, quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, a primeira coisa que parou foram os milagres. Eu vou dizer novamente. Quando o povo entra na terra de Canaã, a nuvem não aparece mais. A coluna de fogo não aparece mais. A rocha não sai mais água. O pão não cai mais do céu. Não cai. Sabe, querido, ou você entra na terra da promessa e conquista, ou você morre no deserto.
O que eu estou querendo dizer para você aqui é que não há espaço na sua vida para lamentação. O que eu estou querendo dizer aqui é que não há espaço na sua vida para desculpas. O que eu estou querendo dizer aqui é que não pode haver espaço na sua vida para o comodismo. Ou você vai, ou você vai. Ou vai, ou vai. Pastor, e por que que na terra de Canaã os milagres param? Porque é uma outra realidade. Não é mais sombras. Canaã tipifica a vida abundante. Canaã tipifica o melhor da terra para nós. Canaã tipifica a sua empresa prosperando. Canaã tipifica as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores lugares, o melhor carro, a melhor posição. Canaã significa cabeça e não cauda. Canaã significa primeiro e não por último. Canaã significa o melhor. Quem quer o melhor, diga amém. Então Canaã significa o melhor. E é uma outra realidade. Não é mais uma realidade de Deus me dar. É uma realidade que eu tenho que conquistar. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você tem conquistado? Ah, pastor, o senhor só fala de carro, porque é isso que representa para nós hoje conquistas. Tudo bem, então não vamos falar de carro, não vamos falar de casa, vamos falar de outra coisa. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Você quer falar de coisas espirituais? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você trouxe aqui para dentro e batizou? E discipulou? Por quantas pessoas você orou e elas foram curadas? Por quantas pessoas você ministrou e essas pessoas tiveram libertação? Vamos falar de coisas espirituais? Porque dinheiro na Bíblia é tão ou mais espiritual do que você imagina. E quando eu disse para os nossos visitantes aqui que havia um novo trabalho para você ter resultados práticos na vida, é porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, você já morreu e esqueceu de cair, ou alguém esqueceu de te enterrar. Fala alguma coisa aí. Quem não entra em Canaã, meu irmão, morre. E aqui na Vinho Novo, você precisa ter resultados práticos na sua vida. Pastor, por que eu preciso? Porque é o que a Bíblia diz que você tem que ter. Olha o que Tiago diz. Você tem fé? Tenho. Me mostra as tuas obras. Sua fé te leva aonde? Sua fé te faz você conquistar o quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem tem fé, necessariamente, segundo a Bíblia, tem que ter resultados. Vou até tomar uma água. Sabe, irmãos, no deserto é Deus se manifestando a você. Fala comigo, no deserto é Deus se manifestando a mim. Diga, em Canaã sou eu manifestando Deus. É simples. É simples. Aqui no bairro mora uma mulher muito querida minha. Ela é casada com uma outra mulher, já deve ter mais ou menos uns 17 anos que ela é casada com essa outra mulher. Amo demais ela, minha amiga. Irmã de crente, sobrinha de crente. Irmã de um monte, você sabe o que ela fala para mim? O dia que eu for crente, eu quero ser da sua igreja. E eu abraço ela e digo para ela assim: mas você já é minha ovelha.
Você já é minha ovelha. Você só não chegou a hora, mas você já é a minha ovelha. E um dia eu perguntei para ela, por quê? Ela falou assim, porque eu conheço a sua vida e dessa igreja desde o primeiro dia que você pisou nesse bairro. E todas as vezes que eu olho para você, você está crescendo. Você está rompendo, a igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo. Agora eu olho para algumas pessoas da minha família, não acontece nada. A vida deles é pior que a minha, que não tem, que eles dizem que eu não tenho Jesus. A vida deles é pior que a minha. As pessoas não estão interessadas no Jesus que você prega, elas estão interessadas no Jesus que você vive. E se você, meu irmão, não entrar em Canaã, você vai morrer no deserto. Você vai morrer. Olha o exemplo de Davi. Davi tinha um altar íntimo e ele tinha um altar público. Olha o exemplo de Jesus. Jesus estava num monte, no altar íntimo com Deus, mas estava no altar público com os discípulos. E eu quero dizer algo para você muito importante. Muito importante. O lugar perfeito é onde você estiver. Pergunta por quê, pastor? Porque as suas conquistas é você que precisa ter. Foi Davi que derrubou um gigante. Então, meu irmão, escute o que eu vou te dizer nessa noite, e eu vou partir para a conclusão. Quem não entra em Canaã, morre no deserto. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o que te faz morrer no deserto sem participar ou desfrutar das promessas de Deus? O que te mata no meio do processo? No processo, por que tem muitas pessoas que morrem? No meio da luta, por que tem muitas pessoas que morrem? No meio da luta, por que tem muitas pessoas que abandonam Jesus? No meio da luta, por que tem muitas pessoas que suicidam? No meio da luta, por que tem muitas pessoas, sabe, que desistem de tudo? Primeiro, por falta de inteligência emocional. Segundo, por causa da sua fraqueza espiritual. Principalmente, não conhece a Bíblia. Tem gente aqui que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não vou nem perguntar para você não passar vergonha. Tem quanto tempo de crente? 10 anos, pastor, mas nunca leu a Bíblia. O dia que o pastor Haroldo foi dar aula de batismo para o João Arcanjo, aqui na igreja, porque o pastor Haroldo passou 6 meses dando aula para o João Arcanjo aqui na igreja. 6 meses para ele se batizar. Na hora que o pastor Haroldo ia falar, João Arcanjo falava assim: não, mas isso aí está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Não, mas isso está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Não, mas isso está escrito no livro tal, no versículo tal, no versículo tal. E aí o pastor Haroldo perguntou para ele assim: mas para que você está fazendo um curso de batismo, se você já conhece toda a Bíblia? Ele falou assim: porque eu quero entrar debaixo de uma autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, e só pode me batizar um pastor. Irmã, e você nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fraqueza espiritual, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não conhece Cristo, quer ficar vivendo do passado, quer ficar vivendo de milagres antigos, de coisas velhas, quer ficar no deserto vivendo de sombras. Por isso que morre e não desfruta do melhor de Deus. O que é preciso, pastor? É preciso acordar para uma nova realidade. Diga para o seu irmão: existe uma nova realidade. Existe uma nova realidade. E qual é? Saia das sombras. Saia das sombras. E viva de conquistas.
12 espias, para encerrar. 12. Eu disse isso aqui domingo, eu acho. 12 espias. Moisés pega eles e manda eles à terra de Canaã. Vai lá, olha a terra, vê como ela é. Os 12 voltam. 10 diz assim: a terra é boa, lá é tudo que tem de melhor, mas não é para nós. E aqui eu falei no domingo sobre a atitude dos 10, e hoje eu quero falar da atitude dos 2, Josué e Calebe. Josué e Calebe, quando ouve os irmãos murmurarem, reclamarem, falarem mal da terra, sabe o que ele fala? Está escrito na Bíblia: ei, irmão, cala a boca, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu. Quando você vê alguém reclamando, diga para ele e fala que eu autorizei. Fala: irmão, cala a boca, fique quieto. Os murmuradores morreram no deserto. Os incrédulos, está lá em Hebreus, os incrédulos morreram no deserto. Os infiéis morreram no deserto. Então diga para ele: cala a boca, vamos correr, porque a promessa de Deus está nos esperando para que possamos tomar posse dela. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Fique de pé, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Apesar de você já ser abençoado, mas eu quero poder orar por você. Poder orar por você. Eu quero orar por você, quero orar pela sua campanha. Cadê o pessoal do Plex? Tem alguém aí? Do Plex? Não tem ninguém do Plex? O pessoal do Plex está me assistindo. Ah, Marliane. Nós temos esquecido de falar do marcador da campanha. Então eu vou orar hoje por você que está na campanha de 7 semanas. Eu vou orar por você hoje que entrou numa campanha para Deus, sabe, mover, para Deus abrir uma porta, para Deus fazer. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus propósitos, eu quero orar pelos seus objetivos, eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, e eu quero orar principalmente para que você saia daqui hoje animado, animado, meu irmão, animado, minha irmã, dizendo assim: eu vou para cima, eu vou para cima, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, sabe, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Você crê nisso? Então levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, nesta noite, anima o meu coração, a minha alma, para que eu possa sair daqui convicto de que eu venci, de que a vitória é minha, de que nada e nem ninguém poderá me deter. Diga: eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou romper. O Senhor é comigo para me dar a vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por mim, pela minha casa, pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelos líderes. Eu quero orar por essas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Espírito Santo, derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu favor, derrama, Senhor, do fluir da tua presença. Eu declaro nesta noite: Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, venha, Pai, sobre as famílias, venha sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens. Vem, Senhor, traga a tua vitória, traga a tua bênção, abençoe a empresa, abençoe os negócios, abençoe os funcionários, os clientes, abençoa, Pai, os parentes, os amigos. Usa-nos, ó Deus, usa-nos
Dá-nos, ó Deus, para desfrutarmos de coisas extraordinárias, de coisas maravilhosas. Eu declaro nesta noite a tua bênção. Eu declaro nesta noite o teu favor. Eu declaro nesta noite a tua graça. Eu declaro nesta noite o mover do teu Espírito. Venha, Senhor, ministrando. Venha, Senhor, fazendo, realizando, nos conduzindo à terra de Canaã. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos. Faz meu coração arder. Faz, Senhor, o nosso coração arder, o nosso coração queimar. Aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ah, Deus, é tempo de viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Um novo amanhecer virá na sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? O primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus. Você está desviado, você quer voltar, você nunca teve uma experiência de entregar a sua vida para Jesus, dizer: Senhor, entra no meu coração. Talvez você ouviu falar de Jesus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Levante sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Eu quero, sabe, ministrar algo novo. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, filha. Vem aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Sabe, não perca a oportunidade. Não perca o momento. O momento é agora. O dia é hoje. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui que você entrou aqui hoje. Aliás, esta semana seus sentimentos é de morte, é de querer morrer. Você disse assim essa semana: por que que eu não morro? É melhor eu morrer. É melhor eu morrer. Não é melhor não. Melhor é viver. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que melhor é viver. E Jesus disse para você: eu tenho a vida abundante. Eu quero orar por você. Você está desanimado. Eu não sei se é homem ou se é mulher, mas você está desanimado, abatido ou abatida, triste. As coisas não têm dado certo. Eu quero orar por você. Não demore não. Deus falou para mim, em relação a você. O Senhor disse que existe um processo e você vai passar por ele. Você vai passar por ele. Mas eu vi em cima da sua cabeça uma palavra muito grande, escrito fé. Fé. Estava escrito fé. Quando eu olhava para você, estava escrito fé. E o Senhor disse para mim assim, ó. O Senhor disse para mim assim, ó. A fé dela fará com que ela não naufrague. O Senhor disse que a sua convicção é muito forte. O Senhor disse que a sua convicção é muito forte. E é essa convicção que vai fazer você entrar naquilo que você tem buscado e clamado de Deus. A última palavra é de Deus em todas as coisas. E a palavra de Deus para você nessa noite é: diga para ela que ela tem um sim da minha parte
em tudo que ela está colocando diante do meu altar. Nós vamos orar por esses irmãos. Alegre o seu coração, meu irmão. Alegre o seu coração. Não é o fim, é o começo. É o começo. Não é o fim, é o começo. Alegre o seu coração. Deus vai fazer. Deus vai abrir portas. Deus vai mover. Sabe, ainda existe esperança. A Bíblia diz que mesmo que a árvore seja cortada no topo, assim ó, no talo, a Bíblia diz que ela vai florescer. E o Senhor diz que você vai florescer nessa terra. Você vai florescer nessa terra. Amém, irmãos? O diabo não tem mais poder do que Jesus. O diabo não tem mais poder do que ele tem mais poder. O diabo está achando que ele tem poder para tirar a vida. É nada, é Jesus que tem poder para dar a vida. Estenda tuas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Eu quero declarar nesta noite, ó Deus, que a tua unção, que a tua graça, que o teu favor, que o mover do teu Espírito, ó Pai, venha sobre a vida deles. Repreenda, Pai, todo espírito de morte. Repreenda, Pai, todo pensamento ruim. Repreenda, Pai, toda seta do maligno na mente do teu filho. Eu declaro nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa colocar sobre ele o capacete da salvação. Guarde a ele, guarde a mente dele, guarde as suas emoções, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero abençoar a tua filha e declarar que um tempo novo do Senhor. O Senhor diz que está na hora de viver algo novo. E o Senhor diz para você que tudo será novo. Tudo será novo. Vem aqui, irmã. Vem aqui, você. Engraçado que eu estava orando para ela e Deus mostrou você. Eu vi seu rosto. Diga para ela, em 3 segundos, como você chegou nessa igreja, como você está hoje. Abatida, abalada, triste, muito sofrimento. Hoje eu estou extremamente feliz. A minha alegria é Jesus. Dá um abraço nela. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso para fazer. Tu és poderoso para realizar. Tu és poderoso para completar a Tua obra. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. A palavra que Deus diz para você hoje é essa. Abra suas mãos. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. O Senhor não tem obra inacabada. O Senhor não deixa as coisas pela metade. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Deixa para você descansar no seu coração e na sua alma, porque um novo tempo começa hoje na sua vida. Pai, eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, eu declaro, ó Deus, a bênção do Senhor sobre os projetos, sobre os sonhos, ó Deus, sobre o processo. Ah, Deus, Tu és poderoso, Pai. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe quando ela fala com o Senhor na sua cama, quando ela fala com o Senhor em secreto. Só o Senhor conhece, ó Deus, aquilo que ela tem pensado no cantinho dela, que ela tem falado na alma dela. E eu sei, Pai, que o Senhor a trouxe aqui por causa que há grandes coisas a serem feitas. Eu sei, Pai, que o Senhor há de usar a tua filha de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Eu sei que o Senhor a trouxe porque, oh Deus, obrigado. Obrigado pela vida dela. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor vai fazer. Ela é uma derrubadora de gigantes. Ela já venceu muitas coisas na vida. Ela já venceu muitas coisas na vida. E ela vai vencer coisas maiores. Ela vai derrubar gigantes maiores.
porque o Senhor é poderoso para fazer. Eu oro nesta noite, ó Deus, eu abençoo os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Dê um abraço nela aí, dê um abraço nele. Deus te abençoe.